Bom dia, terminamos a série Fé na Crise e em Crise, e agora nós iremos começar uma jornada sobre propósitos. E hoje eu falo sobre viradas espetaculares. Será que você já passou por uma virada espetacular, na qual você estava caminhando numa direção totalmente angustiante, uma trajetória de vida que não tinha tanto futuro assim, né? Talvez um caminho que no final levasse à morte, e aí você ouviu a voz de Deus, se atentou, teve um encontro com Cristo, e aí você se comprometeu em ouvir a voz de Deus e deu um ângulo, né, de 180 graus na sua vida, decidiu dar a volta e tomar um outro rumo, um outro sentido de vida. Será que já aconteceu com a vida de algum aqui de vocês? E hoje eu faço a meditação no livro de Juízes, no capítulo 11, que fala sobre Jefté. Era então Jefté o gileadita, homem valente. Então, como vocês veem, aí tem duas características de Jefté. Gileadita, ele era filho de Gileade, né? E Gileade era um homem muito próspero lá no Israel, era um homem rico, respeitado, de projeção social, seu pai era muito importante. E ele era um homem valente. Não, hoje em dia a gente quer que os nossos filhos sejam o quê? Inteligentes, né? Sejam pessoas educadas, corteses. Naquela época, ter um filho valente era muito importante. Até porque pelo contexto em que eles viviam, né? Um contexto de guerras, de invasões e pessoas estarem invadindo suas terras. Então eles tinham que ter homens valentes para poder lutar, né? Defender a sua família, defender a sua comunidade. E aí nós temos esse jovem, né, tão promissor, um soldado, né, um sonho de todo garoto. Mas temos na nossa língua portuguesa essa conjunção coordenada, né, adversativa, que é mais, porém, contudo, entretanto, e o versículo termina dizendo: mas ele era filho de uma prostituta, né? E a gente sabe que naquela época ser filho de uma prostituta não era algo legal, né? Era uma questão muito ruim, porque ele perdia todos os seus direitos. Ele era basicamente ali um excluído, um rejeitado. E foi justamente o que aconteceu isso na vida de Jefté. Seu pai, Gileade, teve uma aventura extraconjugal, né? Teve um momento de prazer e volta para casa. E pensa que ali, né, acabou. Mas logo em seguida ele descobre, recebe uma mensagem da mulher que ele havia tendo um caso, que estou grávida e o filho é seu. Nós não sabemos como ela descobriu devido à sua função, né, à sua natureza da sua atividade, mas o fato é que a palavra de Deus relata que isso era verdade. E então, você já imagina, né? Um filho não desejado, uma mulher que não queria jamais ter tido um filho, aquilo era um erro, né? Vai causar um estrago na minha vida. Quem dera que você não existisse. E vocês sabem hoje pelas ciências, né? Pela ciência que o feto ele é capaz de perceber todas as emoções da mãe. E mesmo antes de vir ao mundo, ele já fora rejeitado. Então, percebemos também que, além de compartilhar na gestação o alimento e o ar que respira, o feto também compartilha com a mãe os sentimentos, os desgostos, os sobressaltos, né, comuns. Então, tudo isso já veio antes dele nascer, essas sensações. E aí ele nasce. 9 meses depois, Gileade se depara com uma caixa de papelão em frente à sua casa e lá havia um bebê. E um bilhete escrito: tome que o filho é teu. Aquilo que até então estava secreto, ninguém sabia, né, apenas administrado por Gileade, torna-se público. Todos passam a ver aquele filho, né, legítimo, um filho concebido, extraconjugal, e, para a surpresa da sua esposa, né, que até agora veio a público, certamente em seu coração começou o quê? A decepção misturada com o ódio, né? E toda vez, eu creio que ela, ao olhar para Jefté, ela não se alegrava. Ela não sentia amor ou alegria ao vê-lo como um filho seu, né? E ali ele foi criado naquela situação. E aí vem as perguntas que nós podemos fazer. Assim como Jefté, será que Jefté pediu para nascer? Pediu para passar por essa situação? E já na adolescência, a gente pode imaginar Jefté interrogando: onde está Deus? Deus, por que eu existo, né? E a gente se depara muito, não sei se é o caso de nós nos perguntarmos muitas vezes: por que eu estou nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui?
né? Qual o propósito para a minha vida hoje? E vemos também muitos adolescentes, inclusive a gente vê adolescentes com depressão, cometendo suicídio, porque eles não se deparam com essa dificuldade de encontrar onde está Deus nesse mundo tão conturbado, nesse mundo violento, né? Não vejo futuro para mim. E muitas vezes se pega nesse pensamento, fazendo essas perguntas para nós mesmos, né? E agora eu gostaria que você voltasse lá para Gileade e visualizasse o quadro da família, né? Todos ali. Fala que em Juízes, no versículo 2, no capítulo 11, também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Imagine agora todos sentados à mesa, todos ali na sua posição costumeira e o assento bem afastado de Jefté, isolado ali, metralhado pelo olhar distante, né, e frio de sua madrasta. Que vida aparentemente sem algum propósito, sem propósito nenhum. E aí a gente se depara que nós, muitas vezes, não temos como mudar o nosso passado, não temos muito o que fazer com o passado, mas nós podemos fazer quanto ao nosso presente e ao nosso futuro. Isso cabe às nossas mãos, né? Isso cabe a gente dar essa virada de 180 graus e um rumo que nós estaríamos tomando para a nossa vida, a gente mudar completamente. E aí, continuando a história de Jefté, nós vimos que Jefté agora cresce, né, na vida adulta, e ele se dá agora com ser escorraçado de sua casa pelos próprios irmãos. E em Juízes, no capítulo 11, no versículo 2 ainda, não herdarás da casa do meu pai, porque és filho de outra mulher. Eles já sabiam que um filho, né, que não é da família ali, que foi extraconjugal, ele não tinha direito nenhum à herança. Nós sabemos que naquela época o primogênito abocanhava 50% da herança dos seus pais e se tornava líder da família. Mas no caso de Jefté, que era um bastardo, né, os filhos, os bastardos não receberiam herança alguma. E mesmo assim, para não correr o risco de compartilhar a sua herança, os seus irmãos, né, os meus irmãos, decidiram expulsá-lo dali. Você vê que a ganância, ela supera o amor, né? E aí a gente vê que a porta se fecha atrás das costas de Jefté. Não há ninguém que o defenda, né? Ninguém ali se levantou para defender, e a gente vê também o silêncio do próprio pai. E Jefté agora está sozinho. E ele começa uma caminhada de 120 quilômetros ao norte do seu velho lar. Aqui nós nos deparamos com todos os ingredientes para um fracassado, para alguém que se tornar doente, para alguém que se tornar marginalizado. Ninguém toma a causa dele. Ele tem tudo para dar errado. Ninguém o ama, ninguém o ajuda. Então a gente vê que Jefté agora está sozinho no mundo. Aqueles que poderiam estar ali, né, lhe dando coragem, ânimo para continuar na jornada, agora o expulsam, mandam embora. E nem mesmo seu pai, né, entra na história para o defender. Jefté, então, agora vai para um lugar para viver, procurar um lugar para viver. E em Juízes, no versículo 3, diz: Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. É impressionante que nós escolhemos um lugar para viver que reflete a maneira como nós nos sentimos. E Jefté havia muito rancor em seu coração. E lá ele se depara novamente perguntando: onde está Deus? Qual o propósito que Deus tem para a minha vida? Então, irmãos, muitas vezes a gente pode perguntar isso também, mas saiba que todos nós aqui fomos criados por Deus para fazer a diferença. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E a vontade de Deus jamais o conduzirá a um lugar em que a graça de Deus não pode guardá-lo. Então, Deus ele está presente em todos os momentos. Não há lugar algum que nós vamos ou fujamos da presença de Deus, nos distanciemos dele, né? Busquemos encontrar refúgio em outros lugares, que a graça de Deus não possa ser alcançada na vida de nós, né? Na nossa vida. Então, nós precisamos crer que Deus está atuando na nossa vida. E a fé é crer antecipadamente no que fará sentido apenas em retrospecto. A gente só vive o presente, a gente só tem o presente, o agora. Mas quando nós olharmos o futuro e olharmos para trás por tudo que temos passado e o que Deus tem feito na nossa vida, a gente vê a presença de Deus guiando todas as coisas, né? E Deus, sim, fará, sim, ter sentido na nossa vida, porque nós precisamos confiar. Nós não sabemos o amanhã,
E assim estava Jefté naquele momento, vivenciando o presente, buscando, né, saber o porquê disso tudo ocorrer na vida dele. Desde o seu nascimento ser rejeitado e agora ser expulso do seu lar pelos seus irmãos e seus familiares, ele estava se sentindo sozinho e sem perspectiva nenhuma de vida. E ele se volta no seu rancor e na sua revolta. Em Juízes, ainda no versículo 3, diz: lá alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Então ele acabou se associando a um grupo violento de pessoas, né? E esses começaram a praticar a maldade, violência à mão armada, né? Lidar com arma. Ele, como nós falamos, era um homem valente. E agora ele usou isso, né, para ser o protagonista da sua decisão, que foi: se eu não sou amado, pelo menos serei temido. Então ele decide ser o melhor dos guerreiros, ser o melhor daquilo que estava fazendo ali junto com os outros, só que ele se juntou agora com um grupo ímpio, né, de pessoas más. E aqui a gente pode ter também uma lição que a gente tem, que Jefté, ele mostrou-se uma pessoa focada. Ele não deixou também se esmorecer. Ele não deixou também ficar triste pela situação em que estava, abatido e desistido de tudo. Até mesmo desistir da vida, de viver, né? Ou de fazer alguma coisa. Não, ele decidiu: se não é amado, serei temido. E assim ele começou, né, a viver, e se tornou um líder, né? E juntou-se ali até a ponto de ele se tornar um líder daquele grupo. E a gente percebe que, independente de todas as circunstâncias que passamos na nossa vida, o importante é a gente ter a sabedoria de administrar os altos e baixos da nossa vida e confiar em Deus, né? E ali Jefté começou a preencher com coisas que não trazem o amor, a paz de espírito. Com isso, nos machucamos mais e sentimos mais amargurados. E foi isso que começou a acontecer na vida de Jefté. Ele começou a preencher todo aquele vazio com a vontade de fazer aquilo que ele achava que melhor que ele tinha, que era a valentia, que era um guerreiro bom, e ele começou a usar aqueles seus dons, né, ali, mas de forma errada, com um sentimento de rancor, de ódio, de raiva, fazendo algo que não era de agrado de Deus, mas ele estava ali, né, continuando e não desistindo da jornada de viver, mas fazendo algo que ele começou a fazer naquele momento, que achava que curaria, né, as suas feridas. E ele começa a ser famoso por seu jogo de violência e o uso habilidoso das armas. Então ele era muito bom no que ele fazia, em flecha, né, em tiros, em espada. Ele era um bom guerreiro. E a gente vê assim, né, o Jefté agora está ali, naquele momento, e Deus. O que será que Deus está fazendo? O agir de Deus, agora a gente vai refletir sobre o agir de Deus. Não há sinais de que ele tenha mantido, né, um contato pessoal com Deus. Mas a gente se depara que ali no momento em que ele estava vivenciando em Jope, Deus estava trabalhando, Deus estava agindo nele. E assim como Abraão esperou 25 anos para ter um filho, Moisés esperou 40 anos no deserto, até para se tornar o libertador de Israel, dos hebreus. José esperou 13 anos entre a sua chegada no Egito para se tornar o governador da nação. O que nenhum desses personagens percebeu é que Deus esteve trabalhando o tempo todo, ao longo desse período de espera, preparando-os para cumprirem seu propósito magnífico, né? Então a gente não vê o final. Agora que nós temos, né, toda a história de José, toda a história de Abraão, nós podemos ver o início e o fim. Mas naquele momento em que Josué foi preso, que foi vendido pelos seus irmãos, que foi para lá no Egito sozinho, ele não tinha a visão de que ele se tornaria o governador daquela nação do Egito. E então, nós também podemos passar por momentos, assim como Jefté estava vencendo na sua vida, de não entender o porquê da sua existência, de não saber o propósito que Deus tem para a sua vida, mas nós precisamos confiar, porque Deus sim tem um propósito magnífico para cada um de nós. Passamos por momentos na vida difíceis de enfrentar, mas Deus está agindo. Saiba que Deus se importa com cada vida aqui. Deus se importa com cada decisão que tomamos. E Ele está agindo. Ele está nos preparando para cumprir
propósitos magníficos, porque Deus quer que seus filhos sejam bênçãos, bênçãos neste mundo, que tragam luz para este mundo em trevas. Então Deus sim tem um propósito para cada um de nós. E a história continua lá em Juízes capítulo 11, no versículo 4 agora. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. E agora a gente vê que o povo descendente de Amon atormentava a região onde vivera Jefté. E os irmãos de Jefté já não aguentavam mais. Suas colheitas eram roubadas ano após ano. Seus filhos e esposas passavam necessidades extremas por conta desse povo que vivia saqueando ali onde viviam os irmãos de Jefté. Não havia ninguém treinado para fazer frente ao inimigo. O verdadeiro homem de que necessitavam estava em Tobi, em companhia de amigos violentos. Os israelitas perdiam terreno na luta e assim lembraram-se do único que poderia fazer alguma coisa contra os opressores. E aí eles voltaram a ver o guerreiro que então Jefté havia se tornado. E a hora da virada chegou. Ele agora era forte, indispensável, a única esperança para a sua gente. E os métodos de Deus nos impressionam, né? Como Deus agiu. E agora a gente vê que os anciões de Israel vão até Jefté para buscar ajuda. Jefté se tornara famoso por causa do seu jogo violento. E o povo de Israel carecia de sua grande experiência com a violência. As crises exigem homens realmente fortes, líderes capacitados. Então veja que Jefté ele poderia ter largado de mão, né, de ser esse soldado valente, mas ele preferiu continuar engajado naquilo que ele tinha, na sua valentia, de mostrar, né, e se aperfeiçoar naquilo que ele fazia. E nós, a gente vê que é no momento agora, nós devemos ter o quê? O que está em nossas mãos. Nós devemos aperfeiçoar aquilo que Deus nos deu. Quais são os dons e talentos que Deus nos dá, que nós devemos aperfeiçoar? Porque é no momento da crise em que realmente os homens fortes e capacitados serão procurados, serão aqueles que serão exigidos naquela situação. Então, nós precisamos buscar as armas que temos em nossas mãos e fortalecer, para que no momento em que a crise surgir, nós estejamos preparados. E então, em Juízes, no versículo 6, diz: venha com a gente e seja o nosso chefe, general, na guerra contra os amonitas. Livrai-nos dos filhos do Amon. Somente uma crise pode levar aquela gente a fazer tal convite a Jefté. E aqui Jefté responde, né? Agora ele está com a faca e o queijo na mão. Eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm a mim pedir ajuda, agora que estão em dificuldades? E mais uma vez, eles voltaram a suplicar, né, a Jefté. Nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas. Então, a porta do lar, que um dia foi fechada, agora foi reaberta. E aproveitando a oportunidade dada por Deus, faz sua contraproposta. E a gente vê aqui que Jefté, ele não deixou se vencer pelo rancor, pelo ódio. Ele viu ali a oportunidade de Deus na sua vida, de dar aquela volta, né, de mudar o sentido da sua vida, que ele estava realmente ele era um grande soldado, ele era valente, ele era conhecido pela sua valentia, pela sua destreza ali nas armas, mas agora ele estava usando de modo errado, e agora ele poderia usar para glorificar o nome de Deus. E ele ouviu a oportunidade dada por Deus e fez a contraproposta. Se me levarem de volta para casa, a fim de lutar contra os amonitas, comandante do exército, se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei o governador, chefe absoluto, pequeno rei, ditador, né, de vocês. Está certo? Então, se chegasse a ser general no tempo de guerra, ele queria continuar líder durante a paz. Um pequeno rei, né? Ele seria ungido como rei daquela nação e seria o líder deles. E os anciãos de Israel dispuseram a aceitar as condições de Jefté. Sim,
nós faremos como você diz. O Senhor é nossa testemunha e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. No versículo 10 relata, né? E aí ele ouve o juramento feito publicamente, tornando-se absolutamente obrigatório, né? Porque nas leis ele não teria direito a nada, mas agora, devido a esse pacto, esse compromisso que ali eles fizeram diante de muitos, né, publicamente, ele se tornaria então líder daquele povo. E o juramento foi feito. E o propósito de Deus estava começando a se desenhar ali, sobre os olhos de todos. E Jefté, em Juízes, no capítulo 11, versículo 29, mostra que Deus fez vir sobre seu Espírito Santo sobre Jefté, a fim de garantir que ele lograsse êxito. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa, de Gileade e de Mispa passou contra os filhos de Amon. O resultado foi segundo o propósito divino, assim como clamado pelo próprio Jefté. Assim Jefté, versículo 32, assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, e a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Então a gente percebe aqui, né, que tudo que a gente via no futuro para Jefté seria um futuro que não seria de fracasso, né? Um futuro ruim, mas nós vemos que ele persistiu em se tornar aquilo que ele tinha de melhor. E quando viu a oportunidade de Deus para a sua vida, ele a atendeu e foi liderar o povo de Deus da sua antiga casa, né? Tanto que eu acho que ele almejava, né, quando era criança, se tornar o líder, se tornar um grande defensor do seu povo, mas por algumas situações da vida que o fizeram ser rejeitados e for expulso do seu próprio lar, e agora ele viu uma oportunidade de retornar ao lar e defender o seu povo. Aquele sonho de garoto tornou-se realidade. Então Deus, ele ouviu a oportunidade de Deus e teve uma mudança, né? Uma mudança maravilhosa, espetacular na sua vida. E seu general, valente e habilidoso, também seria o rei local. Nós vemos que a zombaria aqui foi substituída pelo aplauso. Jefté, ele elevou-se muito acima do destino que lhe fora decretado, pelos seus impiedosos meios-irmãos e pelos anciões do povo. Seu destino, porém, estava sobre os propósitos divinos, e assim ele ascendeu na sociedade israelita. E agora a gente pode pensar, né? O que teria sido daquele garoto Jefté se ele não se tornasse líder, né, ou chefe, como antes o haviam tido perseguido? Se ele tivesse ficado ali, né, fosse acomodado ali, talvez ele sempre se sentiria aquele rejeitado, aquele excluído, e nunca teria a oportunidade de se desenvolver tanto na arte de guerreiro. Mas ao passar por esse momento, né, que ele foi para Jope, ao momento de uma situação ruim, né, Deus agiu na vida dele. E ele não deixou de fazer o melhor que lhe podia nas mãos. E na oportunidade que ele teve de se voltar novamente para o caminho que ele tanto almejava, de se lutar contra Cristo, de estar junto com Cristo, ele voltou, né? Ele atendeu a essa oportunidade. Ele não fechou as portas para o Espírito Santo. E a gente vê que muitas pessoas hoje na vida, nascem em lugares, em situações que eles não gostariam de ter nascido, em condições que não gostariam de ter vivido. Mas quando o Espírito Santo, quando Deus bate a nossa porta e nos dá uma oportunidade de mudar de vida, e é maravilhoso quando aceitamos e vemos e testificamos agora no relato da vida de Jefté, como seria maravilhoso na vida de todas as pessoas. E como a gente se entristece quando vemos que a pessoa tem a decisão, a oportunidade de ouvir a voz de Deus e mudar de vida e não muda, né? E que triste é isso. Então a pergunta é: quem seria Jefté se não tivesse saído da casa de seu pai? No máximo um filho bastardo, rejeitado, triste, marginalizado. Então Deus trabalhou por meio de todos os seus reveses, de todas as situações e caminhos traçados na vida dele. Deus agiu para que o propósito se cumprisse e o fez vencedor. Deus também quer nos tornar vencedores. Deus também quer nos tornarmos triunfantes. Às vezes nós não entendemos o momento em que nós passamos na nossa vida, porque circunstâncias sobrevêm sobre nós, porque somos humilhados,
porque somos oprimidos. Às vezes passamos por situações tão difíceis, mas Deus vai nos colocar em lugares de bênção. Então, tudo isso acontece, nós não entendemos, mas Deus tem um propósito para as nossas vidas. Nós precisamos ouvir a oportunidade de Deus e atender ao seu chamado e confiar, né? Seguir a vontade de Deus, que Deus tem um propósito para nós. Nós precisamos também fazer nossa parte, assim como Jefté fez. Ele ouviu a oportunidade e tomou a decisão, sim, de ser o general e líder da nação, do povo de Deus. Incompreensíveis são os planos de Deus, que trabalham para uma conclusão, um propósito maior, né? Saiba que Deus tem um propósito maior. E, às vezes, é muito incompreensíveis para a nossa mente tão limitada. E aqui eu faço uma ilustração. Imagine só alguém bordando. Minha mãe, quando eu era criança, ela fazia muitos bordados, crochê, tricô, ponto de cruz. E, como criança, a gente sempre fica ali no chão e a mãe bordando. A gente olhando de baixo para cima, eu sempre vi aquele ponto de cruz, a parte do avesso, né? Mas não tá nada bonito, que coisa mais estranha, né? Aquela linha ali, aquela linha aqui. E quando ficava pronto, e ela mostrava a parte de cima, a parte feita, né, trabalhada, que lindo era aquele trabalho, né? Que fantástico, aquelas pequenas linhas e agulhas iam formando uma bela manta de crochê, uma toalha de mesa, né? Ou uma roupa, ou até mesmo um bordado no pano de prato. Que bonito, uma linha e uma agulha fazia com aqueles detalhes. E o que eu remeto hoje é, o que vemos hoje é obra de Deus, de baixo para cima. Nada parece fazer sentido, mas um dia veremos de cima para baixo. E quando virmos, nós diremos: que belo trabalho. Ah, se faltasse apenas um detalhe, nada teria funcionado, né? Então, hoje, nós não podemos compreender o agir de Deus, mas pela fé devemos confiar que Deus tem propósitos maravilhosos para nossas vidas, e é propósitos de bênção. Assim como Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, relata, e eu termino com esse versículo, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Confie, Deus tem planos maravilhosos, bênçãos nas nossas vidas. Ele dá, e Ele planos de esperança e de um futuro promissor, um futuro bom. Precisamos, então, atentar às oportunidades de Deus, ouvir a voz de Deus e confiar, porque no fim a gente vai poder olhar para trás e ver que compensou, valeu a pena. Está hoje você disposto a ouvir a voz de Deus e que Deus realize os propósitos na sua vida? Então, essa é a perguntinha que ficamos, né, para meditar e pensar. Será que nós estamos dispostos a permitir que Deus realize seu propósito em nossas vidas? Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus abençoe as nossas decisões e as nossas escolhas a cada dia. E que possamos ser glorificar o nome de Deus a cada dia com as escolhas que fizermos. E confiarmos que Deus está agindo. Né? A gente passa por uma roda gigante. Às vezes estamos alegres, às vezes estamos tristes. Mas a sabedoria é lidar em todos os momentos, em todas as circunstâncias, com um foco na pessoa de Jesus. Centrados e confiantes de que Deus está conosco e que não precisamos temer a nada. Que Deus nos abençoe e agora a Rose irá orar conosco. Vamos orar. Querido e amado Pai, eterno Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Toda glória seja dada a ti nesse momento. Muito obrigada, Senhor Deus, por nos fazer entender que o Senhor tem propósito nas nossas vidas. Nos ensina, Senhor Deus, a usar nossos talentos para te adorar, para bendizer o Senhor. E o propósito que o Senhor tem na nossa vida, Senhor, há de se cumprir da forma como o Senhor quer, como o Senhor deseja. Pai, às vezes nós enfrentamos as nossas lutas e queremos fazer as perguntas, às vezes não entendemos o porquê, mas o Senhor tem a resposta clara, Senhor. O Senhor tem chamado a nossa atenção para entender esse chamado seu na nossa vida. Que nós possamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso ouvido para ouvir o Senhor.
para saber que o Senhor tem chamado a nossa atenção para te servir melhor, para voltar para casa de verdade, para voltar para o Senhor. Porque às vezes muitos estão indo à igreja, muitos estão na igreja, mas só para o encontro de um amigo ou só para dizer que está ali. Mas, Senhor, a pessoa não entende exatamente o propósito que é o seu chamado. Pai, eu fiquei pensando, enquanto a Débora falava aqui, eu fiquei pensando nesse menininho, nesse garotinho Guilherme, cego, tão novinho, Senhor Deus, uma vida toda pela frente. O Pai querido, qual é o seu propósito na vida dele, Senhor? Faça-se cumprir, Pai, da maneira como o Senhor quer. Eu sei que nós passamos por algumas provações na vida, algumas situações, e o Senhor, nessa história, muda o nosso caráter, muda o caráter de pessoas que estão nos vendo na situação, e o seu propósito é cumprido, Pai. Pai querido, queremos que o Senhor nos encha com o poder do Teu Santo Espírito e que nós possamos ouvir melhor o Senhor falar conosco. Obrigada por essa mensagem da Débora. Obrigada, Senhor Deus, por cada janelinha aqui aberta, por cada pessoa que está aqui, Senhor. O Senhor sabe o sofrimento de cada um, o Senhor sabe a necessidade de cada um aqui. E o Senhor sabe também que tem pessoas aqui que estão esperando por uma resposta, Pai. Estão até angustiados e, quem sabe, ansiosos pela resposta. Mas que o Senhor possa ir de encontro com cada resposta aqui, Senhor Deus, com cada pergunta, com cada necessidade. Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida da Débora, por ela se dispor a cada domingo, estar aqui trazendo uma mensagem viva de esperança, de alegria para os nossos corações. Obrigada por esse pão que nos alimentou nessa manhã, Senhor. Fica conosco, Senhor Deus, continua com a Débora que ainda vai finalizar esse momento de oração. Mas mais uma vez, Senhor, eu quero te pedir pela vida da Fernanda. A Fernanda está sentindo dor, Senhor Deus. Toma ela em teus braços de amor. Todos os pedidos que já foram feitos aqui, Senhor, aqueles que estão no nosso coração também, os que não foram mencionados, que o Senhor possa nos atender de acordo com a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te peço. Amém.